O século XIV é considerado um dos piores séculos para se viver, também conhecido como crise do século XIV, onde foi uma sucessiva de eventos catastróficos que arrasou a Europa por completo. O primeiro evento catastrófico foi a chamada a Grande Fome, a segunda foi a Guerra dos 100 Anos, e dentro da Guerra dos 100 Anos veio a peste negra ou bubônica. Mas neste vídeo só irei abordar sobre a Grande Fome. A Grande Fome aconteceu entre 1315 a 1317. Foi a primeira de uma série de crises sociais em larga escala, que atingiu a Europa no início do século XIV, causando milhões de mortes por um grande número de anos, marcando assim o fim de um período anterior de prosperidade no continente durante o século XIII, iniciando com um tempo ruim na primavera de 1315. A alteração climatológica acabou por provocar quebras universais das colheitas entre a primavera de 1315, que se acentuaram no verão de 1316 até ao verão de 1317. A Europa não se recuperou totalmente até 1322. Foi um período marcado por níveis extremos de crimes, doenças, mortes em massa e infanticídio. Houve consequências para a Igreja Católica, os Estados Nacionais, a demografia do continente, a sociedade europeia como um todo. A Grande Fome de 1315 contribuiu para potencializar as futuras calamidades do século XIV. Para a maioria das pessoas não havia o suficiente para comer e a vida era relativamente curta, atendendo aos registros respeitantes à família real britânica, a melhor e a mais bastarda da sociedade, onde compraram todos os estoques de alimentos. A expectativa de vida média em 1276 era de 35 a 28 anos de idade. Entre 1301 a 1325, durante a Grande Fome, reduziu-se para 29 anos. Durante a peste negra, caiu para 17 a 33 anos. Na primavera de 1315, caiu chuva acima do normal na maior parte da Europa, onde as cheias devastaram tudo. Na primavera e no verão, continuou chovendo e a temperatura manteve-se fria. Nestas condições, os grãos não germinavam. As taxas de produção de trigo, o número de sementes que uma pessoa poderia consumir por semente plantada, estavam em queda desde 1280. Numa situação de bom tempo, a taxa era de 71%, enquanto nos anos ruins descia para 21%. Isto é, para cada semente plantada, 2 sementes eram colhidas, uma para o ano que vinha e a outra para a alimentação. Os alimentos para os animais não poderiam ser vendidos e muito menos plantado, deixando de existir ração para o gado. Os preços dos alimentos começaram a subir. Os preços na Inglaterra dobraram entre a primavera e o meio do verão. O sal, a única maneira e fonte de curar e preservar a carne, era difícil de obter, porque a água não evaporava com o tempo úmido. Subiu de 30% para 40% a economia da Idade Média naquele período. Na província da Lorena, o trigo subiu e os camponeses não tinham com que pagar o pão. As reservas de grãos para emergências de longo prazo estavam limitados aos nobres e lordes. Na primavera de 1316, continuava chovendo sobre uma população europeia arrasada, totalmente fraca, faminta e desprovida de energias e reservas para se sustentar. Todos os segmentos da sociedade europeia, dos nobres aos camponeses, foram afetados, especialmente os camponeses, que representavam 95% da população europeia e não possuíam suporte social. Para prover algum alívio, o futuro foi sacrificado, matando animais de reprodução, consumindo sementes de plantação,
abandonando as crianças e negando alimentos aos idosos, para dar hipóteses de sobrevivência às gerações jovens. Ou seja, a fome era tão grande que eles matavam animais de estimação, como gato e cachorro, para poderem sobreviver. As crianças e os idosos eram largados nas florestas para aliviar o sofrimento e ali morrerem. Onde também praticaram o canibalismo. Muitos matavam o outro para poder se alimentar. Muitas pessoas iam até as florestas pegar as crianças e idosos para servir de alimentação. Muitos desenterravam as pessoas mortas para comê-las. O pico da fome foi atingido em 1317, quando o tempo úmido terminou. Finalmente, no verão, o tempo regressou ao padrão normal. As pessoas estavam tão enfraquecidas por doenças como pneumonia, bronquite e tuberculose, e muitas das reservas de sementes haviam sido consumidas. Só em 1325 os níveis de alimentos voltaram para condições relativamente normais anterior à fome. É estimado que entre 10 a 25% da população de muitas cidades e vilas pereceram, enquanto a peste negra ou bubônica mataria mais em números reais. Para muitos, a grande fome foi pior como calamidade social. A peste aniquilava uma área em alguns meses. A grande fome castigou durante anos, arrastando o sofrimento das pessoas que morriam lentamente de fome. Enfrentavam canibalismo, infanticídio e crimes descontrolados. Lembrando que, durante todo esse período, ainda os europeus não tinham chegado aqui no continente americano. Isso só veio acontecer no ano de 1492, com a chegada de Colombo. Nas chamadas as grandes navegações no chamado Novo Mundo. Isso registrado pela história. Há também uma teoria de que antes dos europeus chegarem no continente americano, outros povos já tinham passado por aqui, como por exemplo, os Vikings. Mas isso aí é outra história, não cabe ao contexto das grandes navegações. Engraçado, se esses eventos que aconteceu na Europa, se fosse hoje em dia, já diziam que era o fim do mundo, ou seja, os fins dos tempos. Mas religião é isso, elas se aproveitam de momentos ruins para poderem colocar e pôr medo na sociedade, ao invés de procurarem soluções para as pessoas que sofrem com tudo isso, mas não, elas ficam culpando e aterrorizando mais ainda. É por isso que eu tenho pavor de religião. Para mim é a coisa mais inútil e desgraçada que existe no mundo. Eu estou falando do sistema religioso e não de pessoas. Infelizmente, existem muitas pessoas boas nesse meio, mas vivem todas enganadas por um livro totalmente arcaico, cheios de contradições, antidemocrático, antissocial, de um contexto com pensamentos de um povo e cultura daquela época, onde os líderes religiosos querem aplicar em pleno século XXI esses pensamentos e dogmas. Por hoje só, e até o próximo vídeo.